A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Hoje vamos ler capítulo 11 do livro de Marcos, tá? Do versículo 27 até o 33. Pega a sua Bíblia, deixa o like, compartilha, deixa um comentário, porque é muito importante o seu comentário. E vamos juntos aprender da palavra. O título: Interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciães, se aproximaram dele, e disseram: Com que autoridade faze tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse: Também eu vos perguntarei uma coisa, e responder-me-ei. Então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crês? Não crê. Então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhe replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Até aqui, gente. Então, como pudemos, como vimos em diversas passagens dos evangelhos, que homens se ajuntavam e faziam perguntas, interrogavam Jesus para que pudesse pegar ele em alguma contradição, para que pudesse pegar ele e tirasse a autoridade dele que ele estava construindo ali, por onde ele passava, através da sua pregação, através do seu evangelho, através do que ele vinha anunciando, o reino de Deus. E então esses homens, eles faziam de tudo para importunar Jesus, não para receber algum favor ou ser curado de alguma coisa ou receber a graça de Deus através da mensagem de Jesus. Eles simplesmente queriam é, trazer problemas, acabar com a reputação de Jesus. E eles vieram, aqui como nós acabamos de ler, perguntar sobre João Batista, que batizava o povo no deserto. Para você que não sabe, João Batista era primo de Jesus e ele veio preparar o caminho, ele veio anunciando a vinda do Senhor Jesus. E depois Jesus assumiu esse posto, trazendo a mensagem do reino. E ele dizia: O reino dos céus é chegado. E é interessante que esses homens, eles queriam ver o mal de Jesus. Esses anciães, esses fariseus, esses, esses homens aqui, ó, deixa eu ler de novo. Os escribas, os anciões, os principais do sacerdote. E eles foram questionar Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você cura? Com que autoridade você faz bens para as pessoas? Com que autoridade você fala da palavra? E aí, eles queriam saber, ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas eles queriam saber disso não para se arrependerem, não para aceitarem a mensagem. Eles queriam saber o porquê Jesus estava fazendo aquilo. Talvez você está cuidando da sua vida, assim como eu. Simplesmente estamos vivendo a nossa vida, vivendo o propósito de Deus.
colocou no nosso coração, daquilo que temos que produzir aqui nessa terra, nesse breve vapor de tempo, que a vida é muito rápida, muito breve. E alguém pode olhar para mim, pode olhar para você e dizer: por que, que essa pessoa faz tal coisa? Por que, que essa pessoa faz vídeo da palavra? Por que, que tal pessoa trabalha com tal coisa? Enfim, são muitos questionamentos que muitas pessoas fazem nos julgando. Muitas conversas existem ao meu e ao seu respeito, como aqui de Jesus. Pessoa se ajunta e diz assim: mas por que fulano faz tal coisa? Por que ele está fazendo vídeo da palavra? Quem deu autoridade para ele? E talvez ele quer um cargo na igreja, talvez ele quer pregar em igreja, e simplesmente as pessoas se ajuntam para querer tirar ou acabar, verdadeiramente dizendo, te desanimando, te desmotivando, ao ponto de você não cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração. Eu dei o exemplo do vídeo, gente, porque eu sei o que acontece isso ao meu respeito. Eu não estudei a Bíblia, eu li, simplesmente li e estou compartilhando aquilo que fez bem para mim, aquilo que faz bem para mim, para minha família, para os meus amigos. E eu estou aqui através desse vídeo falando aquilo, compartilhando para você aquilo que fez bem para mim. E tenho certeza que se você colocar a palavra de Deus em prática, ela também fará bem para você, para sua família, para seus amigos. E o Senhor Jesus falou para todos os seus seguidores, para todos os seus discípulos: ide anunciar o Evangelho. Então eu estou aqui usando essa ferramenta, internet, para lançar a semente, para te trazer uma esperança. Mas voltando aqui, eu dei esse exemplo, mas na sua vida, você sabe o que você tem passado. Você sabe o que as pessoas, elas te questionam, o que elas falam querendo te desmotivar, querendo te dizer com que autoridade você faz tal coisa. Mas eles não consideram que Deus pode ter colocado um propósito no seu coração. Assim como Jesus veio na terra, só pregou uma boa notícia, trouxe um evangelho do reino, trouxe uma doutrina do céu, ensinando como a multidão, os discípulos, os próximos dele, se comportaria na terra. Foi isso que Jesus veio pregar. E ainda ele trouxe junto também curas, maravilhas, milagres, que beneficiou muitos que creram em seu nome. Mas esses homens, eles foram questionar Jesus para acabar com a sua pregação. E aí Jesus falou: então vou perguntar uma coisa para vocês. Quando alguém te questionar de alguma coisa, não responda. Entregue com perguntas, que o Senhor Jesus ele fez muito isso. Então Jesus falou: eu respondo, mas me responde uma coisa: o batismo de João era do céu ou dos homens? Então me responda. E aí esses homens eles ficaram conversando entre si, o que eles haveriam de responder. E eles eram tão obstinado no coração. Eles sabiam tanto que eles queriam desmascarar Jesus ou envergonhar ele, tirar a autoridade dele na frente da multidão, que eles pensavam o que eles haveriam de dizer. Eles conversaram. Ó, se nós falar que é do céu, ele vai dizer para nós que. Então por que nós não cremos? Olha a mentalidade desse povo que não cuida da própria vida e quer caçar assunto na vida do outro que está cumprindo o propósito de Deus. Ou que era Deus, era o Filho de Deus. Eles falaram: ó, se nós falar que o batismo era do céu, ele, o Jesus, vai falar para nós: então por que vocês não creem? Aí ele fala: se porém nós disser dos homens, nós tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então, olha a maldade no coração desses homens. Eles queriam acabar com a história de Jesus, eles mediam as palavras, pensavam, era uma estratégia.
para acabar com a história de Jesus. E mesmo assim, eles sabendo que João Batista era profeta, pregou, batizou muitos, sabendo das obras de Jesus, eles mentiram. Primeiro eles foram perseguir Jesus para acabar com a história dele, envergonhar ele perante a multidão, e depois eles mentiram, dizendo: é, não sabemos. Olha que homens canalhas esses homens eram, porque eles foram para prejudicar Jesus, planejaram como prejudicar Jesus, e no final das contas eles mentiram. Quem é o pai da mentira? Os homens que estavam sempre no templo, os homens que as pessoas reverenciavam, que viam como homens de Deus, estavam mentindo. E aí eu te pergunto, quem é o pai da mentira? Fica esse questionamento. Simplesmente para eles só tinham dois caminhos para seguirem. Ou eles falavam que a pregação de João Batista era do céu, e eles mesmos já manipularam ou pensaram que Jesus responderia que por que vocês não creem então na pregação dele? Ou eles ficaram com medo de dizer que João Batista ele veio dos homens e porque sabiam, eles temiam que a multidão olhava para João Batista como um profeta vindo de Deus, da parte de Deus. Mas eles preferiram a mentira. Tome cuidado com o que você tem preferido na sua vida. Você tem preferido a verdade? Você tem preferido a mentira? Você tem olhado para a vida dos outros e questionando com que autoridade alguém faz alguma coisa? Ou você tem orado e incentivado seus amigos, seus colegas? Ou você tem feito a sua parte, ido anunciar o evangelho? Se você não vai de porta em porta no seu trabalho, em pessoa, anunciar o evangelho, a internet está aí, alcançando vidas. Todo mundo está com celular, todo mundo está com computador, todo mundo está com acesso à internet. Enquanto o mundo posta bebedice, pessoas se drogando em festas, prostituições, tem muitas pessoas que Deus está levantando e dando autoridade e colocando no coração a boa notícia. Você sabia que o evangelho significa boa notícia? E aí, muitos querem criticar aqueles que estão plantando a boa semente, mas não fazem a sua parte. Então, no final das contas, faz o seu, cuida da sua vida, cuida da sua família. Para de querer fazer reuniões para falar da vida dos outros, como esses homens queriam ir lá e queriam envergonhar Jesus. Não seja como esses escribas, esses principais dos sacerdotes, como esses anciães que foram perseguir a verdade. A mentira perseguindo a verdade. E isso acontece até nos dias de hoje. Eu dei esse exemplo sobre o que eu faço, mas você sabe o que você passa, o que as pessoas te acusam, as mentiras que levantam ao seu respeito. Mas fica firme. Se você está vivendo o propósito de Deus, fica firme. Faça como o Senhor Jesus. Também eu não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus poderia dizer: com a minha autoridade eu faço essas coisas. Com a autoridade do Pai que me enviou, eu faço essas coisas. Mas Jesus viu que a intenção daqueles homens era envergonhar ele. Jesus viu a mentira saltar da boca deles, porque eles sabiam a resposta a respeito de João Batista. E assim é você, não precisa, não dê, não dê resposta para o tolo. Não dê resposta para quem só quer atrasar a sua vida. Não dê resposta para quem quer atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Mas diga para o Senhor: eis-me aqui, porque o Senhor quer patrocinar a minha e a sua vida para que mais pessoas acessem o reino do céu. Deus abençoe a sua vida.
Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário, compartilha e não para de fazer aquilo que Deus entregou nas suas mãos, a autoridade que Deus deu na sua mão. Não para. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Tem pessoas que estão esperando a boa notícia, o evangelho, chegar até a vida dele através da sua vida, através da sua boca, através de um vídeo, através de uma mensagem, através de um encontro. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz sua parte. Que o Senhor fará o impossível na sua vida. Tamo junto. Paz de Deus.